pergunta que me fizeram muito, né? Quais são os microsistemas que existem, professora? Existem muitos microsistemas? Existem vários. Para quem não sabe, eu consigo fazer a leitura do corpo do meu paciente olhando para a íris dele. Então, quando eu olho para o olho dele, eu consigo fazer a leitura de como é que está a saúde desse meu paciente. Se eu olho para a face dele, olhando a coloração dessa face, o formato desse rosto, se ele apresenta algum tipo de mancha, acne, oleosidade, descamação, tudo isso é dado para eu saber como é que está a saúde do meu paciente. Eu posso olhar também o pavilhão auricular, obviamente, porque como a gente fala sempre de pavilhão auricular aqui, sempre falo de auriculacupuntura, porque esse é sempre o nosso tema, vocês já devem saber, já devem ter escutado que sim, pelo pavilhão auricular, eu consigo identificar muita coisa sobre o paciente. Eu consigo identificar o paciente só olhando o umbigo dele. Existe microsistema só de umbigo. Eu olhando o umbigo, como está esse umbigo, ao redor dele, como é que ele se projeta, a gente tem como saber como está a saúde também do paciente. Palma das mãos, planta dos pés, isso também é dado. Crânio também é dado para que eu possa coletar informações sobre o meu paciente. E para quem não sabe, existem também microsistemas que fazem relação também com a genitália externa do meu paciente. Como assim genitália externa? No caso do homem, o pênis masculino, ele demonstra sinais como está a saúde desse homem. Bem como na mulher, a vagina dela também traz sinais dessa saúde dela. Qual o problema? Muitas vezes o paciente, por falta de conhecimento, ele não consegue fazer essa leitura e ele não sabe como é que está a sua condição de saúde. Mas todos esses pontos corporais que eu já citei, eles são exemplos de microsistemas que existem e que sim, nós podemos utilizar. A questão da genitália é um tanto mais complexo, porque se você não trabalha diretamente com essa área, se você não tem um ambiente também favorável para isso, se o paciente ele não tem ciência de que vai precisar analisar essa área também, aí você tem que ter mais cautela. Então, não são todos os microsistemas que devem ser utilizados e é interessante também que a gente veja qual o melhor microsistema para aquele paciente, a partir da queixa que ele traz, a partir da individualidade dele, a partir da análise do sujeito que ele é, tá certo? Outra pergunta que perguntaram para mim foi assim: professora, o que é que os microsistemas podem dizer sobre o meu paciente? Na verdade, o que é que os microsistemas revelam sobre o meu paciente? Tudo. Desde a questão emocional dele, desde a questão, desde a questão emocional, questão mental, questão física. A gente tem como fazer essa leitura. A gente só precisa saber qual o tipo de leitura que a gente está fazendo e quais são as perguntas corretas para dessa forma a gente conseguir retratar da melhor forma possível o que o paciente ele traz de queixa, tá certo? Mas o que é que ele pode revelar? E aí trazendo para a realidade dos meus atendimentos, que eu vejo na prática. Eu já consegui identificar através desses microsistemas quando o paciente, por exemplo, pode começar a adoecer. Então eu disse, olha, daqui a pouco mais de 1 a 2 semanas, existe uma grande chance de você gripar. Eu consegui identificar situações que o paciente não apresentava com relação à sua saúde e que em pouco tempo ele começou a apresentar. E ele dizia, não, mas eu não sinto nada, não tenho nada, não tenho queixa nenhuma. E aí eu digo, olha, mas já está apresentando. Então na sua orelha, por exemplo, já está mostrando, seu pavilhão auricular já tem algo que diz, ela tem um problema de coluna, ela tem um problema a nível de tristeza que está afetando o pulmão. Então isso a gente tem como fazer essa leitura. E essa leitura ela não é só do futuro, do que o paciente ele pode ter, mas é uma leitura que retrata também muito o presente, como o paciente está agora, e retrata também o passado. Então existem marcas que ficam nesses microsistemas, e aí falando de pavilhão auricular, que é sempre o nosso tema, no nosso pavilhão auricular, nessa região da nossa orelha, existem sim marcas que permanecem, que tem como a gente identificar, por exemplo, se o paciente já teve depressão, se o paciente passou durante um período da sua vida tendo crise alérgica. Então, pelos microsistemas, como eu estava falando, a gente consegue identificar tanto o que já aconteceu com o nosso paciente,
como o que ele está passando agora e o que ele vai passar futuramente. Então, através de microsistemas, eu consigo sim confirmar diagnóstico na visão holística, eu consigo sim ter uma projeção de como essa saúde do meu paciente está se encaminhando.